Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um quadro, mais um episódio do Gráfico de Desempenhos sobre Vasco, o quadro aqui do canal onde a gente tenta analisar a situação do Vasco na tabela por outros ângulos, né? Não ficar só analisando a posição do Vasco na tabela, com quantos pontos está, atrás de quem. A gente tenta olhar outras maneiras de ler a situação do Vasco, comparando a situação atual com de outros campeonatos, com situações ideais, né? Quem é mais antigo aqui no canal sabe como é que funciona. Quem já assistiu também o primeiro episódio dessa temporada, desse Campeonato Brasileiro, do Gráfico de Desempenho sobre Vasco, também já sabe como é que funciona, né? Se você não assistiu ou não lembra como é que foi o primeiro Gráfico de Desempenho, vai aparecer aqui o linkzinho para você assistir, ou então no final desse vídeo vai aparecer novamente a cartela para você assistir. Mas já adianto que as coisas pioraram desde esse último episódio para cá. A gente fez o primeiro episódio do Gráfico de Desempenhos depois da 11ª rodada, agora estamos fazendo esse segundo depois da 18ª rodada e a coisa piorou. A coisa piorou. Porque então, a gente está numa situação ali de meio de tabela, né? Em 10º lugar, ali no meio da tabela, um gol de saldo, uma situação bem mais tranquila do que a atual, que ó, vamos dar uma olhada aí. Após o final da 18ª rodada, a gente está ali ó, em 15º lugar na tabela, muito próximo da zona de rebaixamento, muito mais próximo do que nós gostaríamos de ver, não é verdade? 19 pontos. Olha outro problema aí em relação à última vez que a gente fez a análise. Com 21 gols feitos, 26 gols tomados e, portanto, um saldo de menos 5. Quer dizer, desde o último gráfico de desempenho sobre Vasco, nosso saldo diminuiu aí 6 gols. A gente estava com um saldo de 1 e hoje estamos com um saldo de menos 5. Complicado, complicado. E aí você pode falar assim, Felipe, poxa, é injusto você fazer essa análise do Vasco porque o Vasco está com 2 jogos a menos. Sim, é verdade, é por isso que existe o gráfico de desempenho sobre o Vasco, que é um gráfico onde a gente não compara o Vasco com os outros clubes, mas sim o Vasco com o próprio Vasco. A gente analisa simplesmente o desempenho do Vasco. Como o Vasco está com 2 jogos a menos, nós vamos analisar aí agora como ele se saiu nesses 16 primeiros jogos da competição. E vamos começar então comparando, usando o gráfico de desempenho ideal, com as campanhas ideais, o aproveitamento ideal que o Vasco deveria ter para cada objetivo que ele tem no campeonato. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu explicar melhor. Essa faixa branca que você está vendo no gráfico aí é a faixa de pontuação para rebaixamento. Então, se a gente não quer que o Vasco seja rebaixado, ele tem que ficar, a campanha dele tem que ficar sempre acima dessa faixa branca aí. Se ficar nessa faixa azul, é porque está com uma campanha ali que vai deixar o Vasco na primeira divisão, né? Sem se classificar para a Libertadores, nem ser campeão, mas ainda na primeira divisão. Para conseguir a classificação para a Libertadores, a gente tem que estar ou muito próximo ou de preferência dentro dessa faixinha verde aí, a última faixa de desempenho, que é a faixa com aproveitamento para ir para a Libertadores. E se eventualmente o Vasco conseguir ficar acima dessas 3 faixas, né, o quanto mais para cima melhor, é porque ele está tendo um desempenho para ser campeão. Como vocês podem analisar nesse gráfico aqui, a situação do Vasco está muito mais lá para baixo, de olhar muito mais para baixo do que para cima. No último gráfico de desempenho sobre Vasco, a gente estava já nessa zona azul, né? A zona que só mantém o Vasco na primeira divisão, mas estava beirando mais ali em cima, chegando, tentando se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. Agora, a gente está no oposto. Ainda na zona azul, é verdade, mas ó, perigosamente se aproximando da zona branca, do aproveitamento que levaria o Vasco ao rebaixamento. Então precisamos ficar de olho, porque vamos seguir na análise, trazendo agora o gráfico de desempenhos anteriores, né? O gráfico onde a gente compara a atual campanha do Vasco com as piores e com as melhores campanhas que o Vasco já teve na era do pontos corridos, né? Aí embaixo, essas linhas azuis são as campanhas que levaram o Vasco aos seus 3 rebaixamentos, e essa linha verde de cima aí é a campanha do Vasco de 2011, que levou o nosso clube à 2ª posição no campeonato, a nossa melhor posição na era dos pontos corridos. Então você pode ver aí, ó, que se no nosso primeiro episódio do gráfico de desempenho a coisa estava meio embolada ainda, a gente estava um ponto acima só das campanhas de rebaixamento e só um ponto abaixo
da campanha que levou a gente para o vice-campeonato. Agora as coisas começaram a ficar mais espaçadas, mais distanciadas. Estamos longe aí, ó, da linha verde, que é da campanha de 2011. Para vocês terem ideia, em 2011, depois de 16 partidas disputadas, a gente já estava com 30 pontos, 11 pontos a mais do que temos hoje. São mais de 3 rodadas de distância para a campanha atual do Vasco. E a gente está muito mais próximo, como vocês podem ver, das campanhas de rebaixamento. Distantes ainda da campanha de 2015, é verdade. Foi o pior início de campanha do Vasco da história, né? No final de 2015 a gente ainda teve aquela arrancada com o Jorginho, mas o começo foi terrível. Então estamos distante dessa realidade. Com 16 jogos em 2015, a gente tinha só 12 pontos, mas estamos terrivelmente próximos, né, do desempenho das campanhas de 2008 e 2013. Olha só, a gente está com o mesmo número de pontos que a gente tinha em 2008 com 16 jogos, 19, e um ponto a menos do que a gente tinha com 16 jogos em 2013. A gente tinha 20 pontos naquela ocasião. Então, apesar de eu ainda estar confiante, né, ainda achar que a gente consegue permanecer na primeira divisão com relativa tranquilidade, os números aí, eles desmentem essa minha impressão, porque a gente está tendo, vocês estão vendo aí, uma campanha de time rebaixado. E hoje eu vou trazer mais uma novidade para vocês, tá? Vocês no primeiro episódio, muitos me cobraram mais essa comparação, então eu vou trazer agora a comparação aqui, ó, da nossa campanha atual com a campanha do ano passado, que foi uma campanha que levou a gente para a Libertadores, não é mesmo? Então vamos ver como é que está o nosso desempenho atual em comparação com o desempenho do ano passado. Olha aí como a gente vinha fazendo uma campanha muito parecida com a do ano passado. Começamos melhor até do que no ano passado. Depois ficamos com a campanha muito parecida com a de 2017, não é verdade? Mas aí a coisa degringolou mesmo nas últimas rodadas. 3 derrotas consecutivas, isso aí derruba qualquer equipe, né? Pode ver que a gente estacionou ali nos 19 pontos e nisso a curva de 2017 deu uma desgarrada. A essa altura da competição, ano passado, a gente já estava com 23 pontos. Quer dizer, é mais de uma rodada em relação ao nosso atual desempenho. Finalmente, para terminar, vamos ver o nosso termômetro aí, o termômetro da colina. Chame de rebaixômetro, chame de libertatômetro, de acordo com a sua intenção, que é o termômetro que analisa as chances do Vasco em cada competição. A nossa situação em relação ao primeiro episódio aqui no termômetro também piorou, né? A zona vermelha cresceu um pouquinho. Na última análise nossa, a gente precisava de um desempenho restante de 33% de aproveitamento, agora subiu para 36%. Nosso aproveitamento atual está ali de mais ou menos 40% de aproveitamento. O nosso aproveitamento recente, considerando os últimos 5 jogos, também é ali de mais ou menos arredondando 40%. Se continuarmos com esse desempenho medíocre no resto do campeonato, a gente vai suar, vai ficar sempre ali pertinho da boca da degola, mas teoricamente conseguimos nos livrar do rebaixamento. Agora, se a gente quiser sonhar com uma coisa a mais, querer sonhar com uma vaga para Libertadores, né? Ou até um campeonato que é muito difícil, aí vamos precisar de um estouro de aproveitamento. Para a gente tentar ser campeão, se você quer sonhar com o Vasco campeão ainda, olha só o que a gente precisa daqui para frente. De um aproveitamento de 79%. Ou seja, a gente tem que praticamente dobrar o aproveitamento do Vasco aí nesse segundo turno que está começando. Faltam poucas partidas para o Vasco, né? Tem que praticamente dobrar o aproveitamento para tentar chegar ao título. E para chegar na Libertadores, pelo menos uma vaga na Libertadores, tá complicado também. A gente precisa, daqui para frente, de ter um aproveitamento de 60%. Estamos com 40% de aproveitamento agora, precisa aí também aumentar em 150% o aproveitamento do Vasco, né? Complicado. Essa derrapada final, essa fase Jorginho na equipe do Vasco aí, deu uma freada no aproveitamento do Vasco e eu acho que deixou a gente distante dos sonhos mais ousados, né? De um sonho de uma vaga na Libertadores. O momento agora, a preocupação inicial tem que ser mesmo fugir do rebaixamento. Beleza, galera? Isso é o que eu tinha para falar por hoje nessa análise de gráficos de desempenho sobre Vasco. Eu espero que na próxima edição aí a gente já esteja uma situação melhor, né? Agora, pelo que a gente vê dessa análise aí, a preocupação, o foco tem que ser mesmo se afastar do rebaixamento,
melhorar esse aproveitamento aí para não ficarmos tão perto das linhas da degola, não é mesmo? Eu espero que a gente consiga isso aí com o Valdir ou com quem quer que venha aí para ocupar a posição de técnico, não é mesmo? Eu espero que a gente consiga melhorar esse aproveitamento, se distanciar dessa zona da degola, para no próximo gráfico de desempenho a gente estar aqui analisando as chances, quem sabe, de uma vaga na Libertadores, por mais que esteja ficando difícil, tá ficando bem complicado. Beleza, galera? Diga nos comentários a opinião de vocês aí sobre o gráfico de desempenho sobre Vasco, a análise que vocês fazem desse número, se isso deixa vocês muito desmotivados ou vocês ainda acham que tem chance. Diga nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.